Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Joana tinha feito uma pequena intervenção cirúrgica para a remoção de uma lesão cutânea. No dia seguinte, esqueceu-se e foi tomar um duche. Recorre então à consulta aberta, muito preocupada, porque o penso se molhou e não sabia o que fazer. Caros colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje vamos abordar uma questão clínica que pode mudar a prática habitual no cuidado de feridas cirúrgicas. Será seguro expor à água uma ferida cirúrgica apenas 6 horas após o respectivo procedimento? Será que o receio da Joana e o receio de tantos dos nossos pacientes em situações similares se justifica? Este tema foi recentemente estudado e publicado na revista Journal of the American Academy of Dermatology. Vamos explorar os resultados desse estudo e o impacto das conclusões para os nossos pacientes. Então, a questão clínica do estudo era a seguinte: é seguro expor à água feridas resultantes de tratamentos cirúrgicos cutâneos para lesões quer benignas, quer malignas, incluindo cirurgia excisional padrão e cirurgia micrográfica de Mohs com reconstrução imediata após apenas 6 horas? Posso adiantar desde já a conclusão principal do estudo. No fundo, este estudo demonstra que a exposição precoce à água a partir de 6 horas após a cirurgia cutânea não aumentou o risco de complicações, como infecções ou hemorragias, em comparação com as instruções tradicionais de manter o curativo e o penso seco por 48 horas. Além disso, a qualidade da cicatriz após 6 meses foi semelhante em ambos os grupos. Vamos então a mais alguns detalhes deste estudo. Este foi um ensaio clínico randomizado e controlado com um desenho single-blinded, ou seja, não duplamente cego, cego apenas para os avaliadores dos outcomes, realizado num contexto de ambulatório especializado e financiado por uma fundação. A amostra incluiu 437 participantes adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, submetidos a tratamento cirúrgico de lesões benignas ou malignas da pele. Os participantes foram randomizados em 2 grupos. O grupo de intervenção era o grupo da exposição precoce à água. E esses pacientes receberam instruções para remover o curativo após 6 horas e molhar a ferida por pelo menos 10 minutos no chuveiro ou num banho de imersão. O segundo grupo, o grupo controlo, no fundo recebeu o standard care, os cuidados habituais, os cuidados padrão. E estes pacientes receberam instruções para manter o curativo seco por 48 horas. Os avaliadores dos outcomes, ou dos marcadores principais do estudo, não tiveram conhecimento do grupo ao qual cada paciente pertencia. Todos os pacientes completaram um acompanhamento de 14 dias e um subgrupo menor de 146 pacientes foi avaliado novamente após 6 meses. Vamos então aos resultados principais. Em relação à infecção, a taxa de infecção foi baixa e semelhante entre os 2 grupos, 1,4% no grupo controle e 1,8% no grupo de exposição precoce à água, ou seja, o grupo de intervenção. Em relação a hematomas e equimoses, não houve diferenças significativas entre os grupos. Em relação à qualidade da cicatriz, após 6 meses, a qualidade da cicatriz, avaliada por uma ferramenta de pontuação padronizada, foi semelhante em ambos os grupos. Então, quais as implicações práticas? Bom, tradicionalmente aconselhamos os pacientes a manterem os curativos secos por 24 a 72 horas após cirurgias cutâneas. Este estudo traz evidência robusta e de boa qualidade de que a exposição precoce à água é segura sem aumentar o risco de complicações.
Essa mudança pode melhorar o conforto e a qualidade de vida dos nossos pacientes, eliminando a necessidade de evitar atividades diárias, como, por exemplo, tomar o banho. Por outras palavras, podíamos tranquilizar a Joana. Caros colegas, obrigado por acompanharem mais este episódio do podcast Temos a Familiar. Esperamos que estas informações sejam úteis para a vossa prática clínica e, se for esse o caso, então partilhem este episódio com os vossos colegas. Para mais conteúdo como este, visitem o portal MG Familiar ou ouçam outros episódios do nosso podcast. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.